Oi, gente linda! Hoje não teve a live do almoço. Foi a primeira vez desde quando nós começamos essa trajetória louca, né, da nossa live do almoço reflexivo. Foi a primeira vez que eu não consegui fazer a live na hora do almoço. Hoje foi um dia atípico, totalmente atípico. Tive que resolver uma série de coisas na rua. E acabou que eu fui almoçar às 5 horas da tarde e não consegui entrar na live mais cedo. Mas eu vim aqui, né, porque eu não poderia deixar de vir, né? Afinal, desde quando nós começamos as lives, eu não deixei de fazer a live um só dia, né? Eliane Máquinas, que honra vocês estarem aí. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rosemiro. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Duda, Ateliê, Luzia Camacho, Camorais. Boa noite, todo mundo. Ai, gente, então, né, consegui vir agora. Madaluel, boa tarde. Eu não sei nem se é boa tarde, se é boa noite. Tô meio perdida hoje de hora, de tudo. Fui almoçar já no finalzinho da tarde, mas eu prometi que viria hoje, né? E uma coisa que eu tenho e que eu honro é o meu compromisso. Realmente houve um imprevisto e eu não consegui vir na hora do almoço, no nosso horário de sempre. Muita gente me mandando mensagem no direct, muita gente me mandando mensagem no WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido. Então, em primeiro lugar, gratidão pela preocupação de vocês, porque isso demonstra que o meu compromisso tem agregado valor na vida de vocês, a ponto de tantas pessoas me mandarem mensagens perguntando o que aconteceu, né? Catbag, boa noite. Luísa, boa noite. DM Costura Criativa, boa noite. Todo mundo que tá chegando. E aí, depois que eu cheguei da rua, fui tomar banho, fui comer alguma coisa, fui adiantar as coisas, porque amanhã temos cursos na Educar de novo. Temos um curso lindo, gente, de máscaras, amanhã e quarta-feira. E agora que eu parei, vim tomar um café e falar com vocês um pouquinho, né? Não sei se vocês, por um acaso, por conta da hora diferente, né, vão querer pegar caderno e caneta pra gente poder conversar um pouquinho. Mas eu vou dar uma introdução a respeito do assunto que eu prometi falar com vocês, não é mesmo? Que foi investimentos e gastos. Gente, essa pergunta é uma pergunta que muita gente me faz há muito tempo. É uma pergunta que eu me fiz, que eu errei diversas vezes, de não saber definir o que é investir um dinheiro, o que é gastar um dinheiro, o que é fazer com que o dinheiro trabalhe por mim, coisas que a gente ouve os economistas falando e acha que não cabe pra gente, né? Que não, eu não entendo de números, não entendo de economia. Quem aí nunca pulou a parte do jornal que falava sobre economia? Isso eu tô falando de jornal escrito, fora o jornal, né, televisionado. Lília, boa noite. Minha linda Luciane, boa noite. Quantas vezes, quando começa a falar sobre economia, a gente desliga a TV, a gente muda de canal, a gente pula a página, achando que economia é um assunto que não nos cabe, que economia, que dinheiro, né, tratar de dinheiro de uma forma mais racional, né? Quantas vezes a gente pulou isso, porque acho que não cabe pra gente. Eu, então, que sou de humanas, né? Eu sou de humanas desde quando eu nasci, sempre achei que esse negócio de economia, investimento, gente, isso daí não quero saber disso não. Bolsa de valores, que troço é esse? Taxa da inflação? Não, eu só quero saber qual vai ser o resultado disso no supermercado. Quantas vezes a gente já fez isso? A Lília assumiu, falou, eu pulo. A Luísa falou que fazia isso, não faz mais. DM Costuras Criativas falou que já pulou muitas vezes. Pois é, eu também engrossei esse caldo. E muitas vezes eu pulei essa parte. E, oi Lídia, depois você me manda mensagem no direct, meu amor. Eu espero que você esteja melhor, você e seu marido. É por causa disso que estamos na atual situação, pegos de calças curtas em plena crise. Exatamente, Carolina. Nós não fomos ensinados a gostar de falar sobre dinheiro. Dinheiro, pelo menos para mim, sempre foi um tabu, né? Era aquela coisa assim, quem tinha muito não podia falar que tinha. Quem tinha pouco chorava miséria o tempo todo. Se vocês não cresceram assim, eu cresci. Eu cresci sempre assim, não, se fulano tá ganhando muito dinheiro, não pode falar, porque se falar vai atrair inveja. Se falar, os outros vão achar que fulano conseguiu dinheiro de uma forma ilícita. E eu lembro que, quando eu era criança, né, curiosidade de criança, Angélica, boa noite, meu amor. Curiosidade de criança, né, e eu queria saber quanto que meus pais ganhavam.
né? Eu perguntava para eles assim, pai, mãe, quanto que é seu salário? E minha mãe não precisava nem me bater nessas horas, né? Ela só me olhava assim, isso não é assunto de criança. E pronto, passou a curiosidade ia ali pra dentro da caixinha, né? E ficava ali quieta dentro da caixinha. Meu pai, então, nem se fala. A gente não podia nem sonhar em perguntar quanto que ele ganhava. E hoje eu falo abertamente sobre dinheiro com meus filhos porque eu quero que eles tenham noção total, não somente do esforço que se é para ganhar um dinheiro, porque a gente tem, nós temos algumas coisas enraizadas, né? Uma dessas que é falar, ter esse tabu sobre dinheiro, a outra é dizer frases do tipo: dinheiro não dá em árvore, dinheiro atrai dinheiro, então quem tem dinheiro tem mais dinheiro, atrai mais dinheiro. Outras coisas que a gente fala também dinheiro não é assunto de criança, né? E entre tantas outras frases que a gente cresce ouvindo a ponto de martelar na gente e a gente achar realmente que dinheiro não é pra gente. Então, antes desta aula, antes de eu começar a destrinchar, porque essa aula é igual a aula do Instagram, tá? É uma aula que tem um monte de enraizamentos, um monte de galhos para a gente poder discutir a respeito. É necessário que você mude a sua relação com o dinheiro. Quer ter dinheiro? Quer fazer o dinheiro trabalhar para você? Em primeiro lugar, você tem que se ver como merecedor dele. Dinheiro não é algo ruim. Dinheiro é consequência do seu trabalho bem executado. Dinheiro era até pecado, olha só, verdade. Oi, Dani, boa noite, Grazi Prece, boa noite, todo mundo que tá chegando. Ai, que bom vocês aqui. Tô no horário diferente hoje, né? Porque hoje foi bem tumultuado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que mudar esta relação que a gente tem com o dinheiro. Na verdade, nós temos que mudar muitas relações que nós temos a respeito de muitas coisas. Dinheiro é uma delas. Acreditar que dinheiro é pecado, que dinheiro é ruim, acreditar que dinheiro só ganha quem já nasce em berço de ouro, faz com que a gente se limite a ficar estacionados do mesmo jeito que a gente nasceu, condenados a seguir a experiência financeira de uma família que também não foi educada para ter educação financeira. Quando a gente repete essas coisas para a gente fica preso e não nos permitimos entender que somos merecedores, que somos merecedoras de ter tanto dinheiro quanto for necessário para a gente. Eu não quero falar, ai Aline, mas aí eu querer ser rica é ruim. Não, isso é ótimo. O que você pretende fazer com o seu dinheiro? Qual é o propósito que você quer ter com o seu dinheiro? E isso é uma outra coisa que eu quero deixar bem claro. Inclusive, hoje, nessa live, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, para que nas próximas eu possa introduzir realmente a questão de investimento e gasto. Manda um beijo pra Isa, essa coisa linda, cara de mãe. Porque se você não tem um bom relacionamento com o dinheiro, não adianta você saber sobre investimento, gasto, taxa de inflação, juros compostos, alta do dólar. Não adianta você entender nada disso. Porque você vai entender e vai continuar se colocando como vítima das circunstâncias, fadado a ter a mesma renda que a sua família sempre teve. Porque nós tendemos a repetir os mesmos hábitos, não é mesmo? A gente tende a repetir os erros, a gente tende a repetir as falhas, as frases que ficam pré-colocadas na nossa cabeça para que a gente acredite realmente que aquilo é verdade. Mas verdade é o quê? É algo muito subjetivo. Né? A verdade que foi para minha família, a verdade que foi para minha infância, pode não ser a minha nesse momento com relação a dinheiro. Então, eu só consegui libertar essas correntes a respeito de dinheiro quando eu mudei a minha mentalidade a respeito de dinheiro. Inclusive, nós temos falado todos os domingos sobre livros, né? E um dos livros que eu li, que eu ainda vou passar uma sinopse sobre ele, é Os Segredos da Mente Milionária. E quando você compra um livro desse, né, Os Segredos da Mente Milionária, é um best-seller da área de economia, né? Ateliê Butterflies, boa noite. Débora Coelho, meu amor. Pois é, hoje não deu para entrar na hora do almoço, eu entrei agora rapidinho para conversar com vocês. Quando você compra um livro a respeito de economia, você acha
erroneamente, que terá um passo a passo lá para você fazer o seu dinheiro trabalhar por você, para fazer com que o seu dinheiro renda, né, de uma hora para outra. Mas não é assim, gente. Esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, ele trata justamente sobre a mudança de mentalidade que você tem a respeito do dinheiro. Por quê? Porque tudo começa aqui, da forma como eu enxergo, da forma como eu quero enxergar. E eu vou dar algumas dicas para você mudar a sua mentalidade a respeito de dinheiro, tá? Tiago, boa noite, meu amor, saudade de você. Glória Fercil, boa noite. E uma das coisas que eu aprendi em toda essa trajetória foi parar de me colocar na situação de que a minha família não teve, eu também não vou ter. Ah, fulano tem porque fulano trabalha em tal lugar e é engenheiro, é isso. Deu vontade de ficar rica! Isso aí, Luiz, é assim que é bom. Essa vontade não pode faltar na gente, né? E quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, parei de questionar por que A ou B tinha dinheiro e por que eu não tinha dinheiro e comecei a focar em outras coisas. Por exemplo, propósito. Lá vem a Aline falando de propósito de novo. Que chato, né? Não. Quando você define uma meta, né? Vamos colocar que você tenha como meta ter um salário de R$ 5.000 por mês. Você já fez os seus custos? Tem uma planilhazinha, um controlezinho? Eu até comprei um novo aqui pra mim. Comprei hoje. Ó. Sabe o que é isso daqui? Ó. Movimento de caixa. Pois é, porque nem sempre eu posso sentar na planilha e nem sempre meu celular tá livre para fazer essas anotações. Então eu comprei um caderninho de movimento de caixa e eu tenho vários caderninhos de movimento de caixa. Então, primeiro, definir... Não mudei o horário, Nayara, porque hoje eu não consegui entrar na hora do almoço. Pois é, a gente começa, né, a administrar um pouquinho essa questão do dinheiro. E quando você define para que você quer R$ 5.000? Para quê? Pô, Aline, mas eu tenho que definir para que eu quero ficar rico? Você tem que ter um propósito para tudo. Por que você começou a empreender? Por que você quer ter sucesso para o seu negócio? Por que você quer ter mais dinheiro? Então, se eu quero um salário de R$ 5.000, mas os meus gastos mensais hoje são de 2, 3 mil, eu quero 5 mil para quê? O que eu vou fazer com a diferença entre aquilo que eu gasto e aquilo que eu quero ganhar? Qual é o meu propósito com esse dinheiro? Ter uma casa melhor? Investir numa máquina melhor, em maquinário melhor para o meu negócio? Ter condições de ajudar meus pais? Ter condições de pagar uma boa escola para os meus filhos? Ter condições de pagar um bom plano de saúde para mim, para minha família? Propósito. Quando você define uma meta e o porquê desta meta, fica muito mais fácil de economizar, muito mais fácil de fazer o seu dinheiro trabalhar por você, muito mais fácil de você ganhar dinheiro. Gente, é fatídico, isto é real. Quando você muda a sua mentalidade, a sua forma de enxergar o dinheiro que entra e que sai, você consegue administrar melhor o seu dinheiro e aí sim você consegue enxergar o que é um bom investimento e o que é um bom gasto. Porque sim, existem gastos bons, que não são investimentos. Existem coisas que você vai querer gastar. Existem coisas que você vai querer comprar que não é investimento para nada. Você simplesmente quer comprar aquilo, você quer ter dinheiro para comprar aquilo. Mas antes da gente definir o que é gasto e o que é investimento, eu preciso mudar o meu relacionamento com o dinheiro. Tudo começa na gente. Tudo. E vocês já devem ter percebido isso. Vamos colocar aqui alguns exemplos, né? Eu gosto sempre de exemplificar. Eu tinha uma dívida que não fui eu que criei, que foi criada no meu antigo casamento. E essa dívida sujou o meu nome no SPC. E, gente, faltava assim, mixaria para eu pagar essa dívida no SPC. E toda vez que vinha alguma cobrança, ou toda vez que meu crédito não era aprovado em algum lugar, ou toda vez que acontecia algo do tipo, eu me sentia, como é que é o nome? Fracassada. Eu me sentia fracassada. Falava, meu Deus, eu tenho meu nome no SPC, que coisa horrível, eu tenho meu nome sujo. E aí você se sente mal porque você tem uma dívida. E esta dívida te impede de crescer.
Quando você tem uma dívida, seja ela qual for, gente, isso inclusive não é só no lado financeiro, também no lado pessoal. Quando você tem uma dívida de algo, essa dívida serve como âncora. Então, o primeiro conselho quando eu falo a respeito de administração financeira é: quite suas dívidas. Ai, Aline, mas eu tenho um monte de sonhos, eu tenho um monte de coisas para realizar, eu quero fazer investimentos, eu quero... Quite suas dívidas. Existem muitos economistas que falam e que ensinam, inclusive, como que a gente dribla os bancos, né? Como que você deixa de pagar uma dívida e essa dívida depois amortiza os juros e aí você consegue pagar mais baixo, não é mesmo? Eu já vi vários economistas falando a respeito disso. Mas e como fica aqui? Porque o meu relacionamento com o dinheiro começa aqui, não é na conta bancária. Não é na contagem das notinhas. Ele começa na minha mentalidade, na forma como eu enxergo o dinheiro na minha vida. Tem pessoas que não conseguem crescer, por quê? Porque elas enxergam o dinheiro como um destruidor de lares. Pessoas que já passaram por problemas, eu já passei por problemas desse tipo, onde o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa mudam quando ganham muito dinheiro. E aí a gente acha assim, não, o dinheiro mudou o caráter da pessoa. Dinheiro demais mudou aquilo. Não. Nós temos que mudar esta relação que nós temos com o dinheiro para que nós possamos realmente investir e administrar o dinheiro que entra no nosso negócio de forma mais correta. Administrar o dinheiro que entra na nossa casa de uma forma mais leve. Porque se você não enxerga o dinheiro como algo que pode fazer o bem, você não vai querer ele na sua vida. Mesmo que inconscientemente você acaba afastando o retorno financeiro. Já perceberam que muitas das vezes tem pessoas que têm padrões, né? E eu me encaixo nessa, eu já me encaixei nesses padrões. Padrões de achar que o dinheiro pode destruir uma família, achar que o dinheiro não é algo bom, né? Que o dinheiro é ruim. E às vezes isso está tão implícito aqui dentro que você nem percebe. Outro dia eu conversando sobre economia com uma aluna também da mentoria, e ela veio conversar comigo: Aline, eu não consigo passar de tal patamar. Eu falei: tá, mas você quer passar desse patamar pra quê? Por quê? Eu nunca pensei nisso. Eu falei: pois é. Se você não tem um propósito claro com o dinheiro, é igual educação, que você adquire, que você absorve e não pratica. O que vai acontecer com isso? Ele nunca vai tomar uma posição importante na sua vida. Então, em primeiro lugar, a gente tem que mudar esse relacionamento, mudar este conceito. Tudo que vem de encomenda, não sei, evapora. Pois é, Milena, boa tarde, seja bem-vinda. A Ateliê Butterfly falou que se descontrola mesmo anotando tudo. Já passei por isso também. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Lembra? Essa música daí é famosa. Desse jeito. Então, a gente tem que ter esse propósito. Senão, realmente foi isso ali que a Fátima falou. Dinheiro na mão vai ser vendaval. Vai vir, vai fazer aquela mudança toda na sua vida. E cadê o dinheiro na hora que você precisa? Foi embora. Você nem percebeu. Ele passou pela sua conta. E você nem viu no que gastou. Então, primeiro, para administrar o dinheiro que você recebe, você precisa mudar a sua consciência com o dinheiro. Você precisa ter um bom controle do seu dinheiro e você precisa ter um propósito para ele. Tudo que eu falar daqui em diante a respeito de administração financeira tem que ter estas 3 bases. Sem estas 3 bases, você pode ser um economista de carteirinha. Você pode ser um autoinvestidor. Você pode ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, mas do jeito que ele virá, ele vai. É curioso isso, né? Mas é fato, é real. Hoje eu dei um apoio para uma professora criativa como eu, que ela sempre me procura no privado para me pedir dicas, para me pedir alguns conselhos. E toda vez ela vira para mim e fala assim: não, porque eu sou pequenininha. Não, porque eu não sou importante. Não, é porque eu ainda não sou nada. E eu falei para ela: vamos fazer o seguinte, a partir de agora você nunca mais fala isso. Nunca mais fale isso.
Nunca mais venha me pedir ajuda dizendo que você é pequeno. Nunca mais venha me pedir ajuda dizendo que você não é importante. Porque toda vez que você repete isso para alguém, é porque você já repetiu isso 3, 4 vezes para você mesmo. E aí, sabe quando você vai ser importante? Pois é, dinheiro é a mesma coisa. Se eu não tenho um bom relacionamento com dinheiro, se eu não enxergo o dinheiro como bênção, se eu não enxergo que a minha vida pode ser próspera e abençoada, que eu mereço prosperidade no meu negócio, que eu mereço sim ter tanto dinheiro quanto eu desejo ter, se eu não enxergar isso, nada sai do lugar, nada entra nos eixos. Você pode ser excelente em matemática. Eu não sou. Você pode ser excelente em matemática, mas nada vai entrar nos eixos. Então, você tem que ter essas 3 bases bem claras quando a gente for tratar de dinheiro. Se você não tiver isso bem claro para tratar de dinheiro, eu posso dar uma imensa aula aqui sobre investimentos e gastos, né, com base em tudo que eu vivenciei, porque o que eu passo para vocês, a grande parte é de vivências e não somente de formação. Dinheiro com Deus é bênção e no coração é maldição. Pois é, e a gente tem que tratar isso de uma forma assim mais leve. Se você ganha dinheiro de uma forma honesta, de uma forma íntegra, com o seu negócio, com um bom propósito, por que isso é ruim? Ele não pode te mover, ele é consequência do que te move. Olha, vamos escrever isso? Vamos. Boa noite, Marcelo, Josiarte Costura, Josiane, boa noite, sejam bem-vindos. Dinheiro não é o que te move, ele é consequência daquilo que move você. Ele é a consequência do amor, do propósito que você põe no seu trabalho. Ele é a consequência da realização dos seus sonhos. Você não pode ser movido por dinheiro. E é difícil dizer isso porque, eu morro de vergonha de falar o valor dos meus produtos porque nós não temos um bom relacionamento com dinheiro. Aline Carmo Nobre, boa noite. Érica Zen, boa noite. Boleartes, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vivo nesse momento um dilema. Estou no 3º ano de uma faculdade que hoje não me vejo mais trabalhando na área. Mas tenho medo de parar. Mas não consigo me dedicar, pois amo costura e quero viver disso. Sila, Encantos, boa noite. Vou falar diretamente para você. Eu fiz 4 anos de eletrônica. E nos 4 anos de eletrônica, desde o 2º ano, eu já tinha certeza que aquilo não era para minha vida. Eu chegava chorando todos os dias à noite em casa. Todos os dias. Eu chegava chorando e falava para minha mãe, tá vendo? Eu não gosto disso, eu queria ser professora. Isso eu tinha meus 15, 16, 17 anos, né? E minha mãe não me deixou desistir. Ela falou, não, você gostando ou não gostando, vai até o final. E graças a ela não ter me deixado desistir, eu consegui me formar, eu consegui comprar minha casa e eu consegui descobrir qual era o meu propósito. Até aí, eu só sabia que eu queria ser professora. Antes disso, mais nada. Então, se eu puder te dar uma dica, falta pouco tempo para você terminar a faculdade? Termine. Estudo sempre é bem-vindo. Uma faculdade sempre é bem-vinda. Então, se você faltar pouco tempo, der para levar, conclua a sua faculdade. Agora, se você realmente enxergar que essa faculdade não lhe cabe, que não faz parte do seu sonho, que não faz parte da sua realização e que não tem nada a ver com você, mude. Não deixe de estudar. Mude para outro foco. Estude outra coisa. O estudo contínuo faz com que a nossa mente fique sempre em movimento, em constante aprendizado. Então, eu nunca vou aconselhar alguém a abandonar um estudo, tá? Mas trocar, por que não? Vê se é possível você trocar. Vê se é possível você trocar para algo que faça seu coração cantar um pouquinho mais. Eu já concluí a Escola Técnica Federal. Eu tenho 2 faculdades inacabadas, uma faculdade acabada e estou louca para fazer uma pós, né? Não consegui fazer pós esse ano ainda, mas ano que vem já está na minha prioridade fazer uma pós-graduação. Na verdade, eu quero fazer mais de uma, gente, porque eu sou louca por estudo. Boa noite, Ana Letícia. Boa noite, Rosibeca. Jade Leandro, faz 1 ano que estou com o ateliê. Quando tenho caixa, não sei. É conta que aparece, é pão, é isso, aquilo, e lá vai o caixa. Não sei o que faço.
Jade, primeira coisa, nós precisamos nos adaptar a separar o caixa da nossa empresa do caixa da nossa casa. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos dinheiro nem para bancar a casa e nem para investir na nossa empresa. O que que uma empresa faz? Uma empresa grande faz. Ela tem toda a questão econômica, toda a administração econômica do seu negócio. E ela tem uma parte do caixa separado para pagar os seus funcionários. Uma parte do caixa separado para pagar as contas fixas. E outra para pagar impostos, contas variáveis e tudo mais. Por que que nós não fazemos isso? Nós podemos fazer isso também. Então, eu não posso tirar dinheiro do meu caixa toda vez que o dinheiro entra. Eu preciso me controlar o suficiente para tentar chegar ao final do mês e fazer as contas como se eu recebesse um salário do meu ateliê. Te aconselho, inclusive, tenha um cofre no seu ateliê. Eu tô doida para comprar um cofrezinho amarelo, tá? Então, tenha um cofre no seu ateliê onde todo o dinheiro que entrou você possa repor, possa colocar dentro desse cofre, possa ter anotações de movimentação de caixa, para no final do mês você tirar o seu salário, os custos fixos, os custos variáveis e ver quanto que você tem de lucro e saber quais são os números do seu negócio. Falei um monte de vezes no Instagram, nas aulas de Instagram, não foi? Que números fazem parte da administração de qualquer negócio, por mais que a gente não curta. Eu não curto, eu sou de humanas, amo dar aula, amo pessoas, amo costura, mas eu preciso ter noção dos meus números. Se eu não tiver noção dos meus números, nem nas redes sociais, nem na minha conta bancária, nem no que entra no meu ateliê, mesmo que seja através de um movimento caixa escrito à mão, como que eu vou saber que o meu negócio é rentável o suficiente para que eu viva dele? Como que eu vou saber aonde investir para que o meu negócio seja melhor? Entenderam? Então, a gente precisa ter, em primeiro lugar, uma boa administração financeira do nosso negócio. Aí tem gente que vai falar assim para mim, ai, mas isso é impossível, eu nunca consegui. Não é impossível. Tira esta palavra, risca essa palavra da sua vida. Não é impossível. É possível. E eu posso falar isso assim de carteirinha. Pessoa aqui canceriana, de humanas, toda zen, toda paz e amor, nada de números, nada de economia. Fiz eletrônica porque era o que tinha para fazer naquela época, né? E eu consegui, passei fome, né? Passei necessidade, tive nome sujo, conta bancária ferrada e consegui me recuperar. Como? Foco, mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é o que vai tornar você tudo aquilo que você deseja ser. Enquanto você se enxergar não merecedor de dinheiro ou achar que o dinheiro não trabalha para você, que ele simplesmente chega e some, ele simplesmente vai chegar e vai sumir. Não tem jeito, tá? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão falando. Um porquinho amarelo, pois é. Meu superior ultimamente serve só para ter cela especial, Érica. Eu não aguento com você, Érica. Como faz para consultar trabalho formal com ateliê? Como assim consultar trabalho formal com ateliê? Conciliar o trabalho formal com ateliê. Mimos, que maravilha você me perguntar isso. O trabalho formal seria o seu trabalho de carteira assinada, né? Pois é, eu conciliei o meu trabalho de carteira assinada por muitos anos junto com o ateliê. Foi uma loucura, não é fácil. Não é fácil. É extremamente cansativo. Você precisa trabalhar mais do que as outras pessoas. Você precisa ter mais foco e mais administração do que as outras pessoas. E vai ter dia que você vai querer chutar o pau da barraca, ou do seu trabalho formal, ou do seu ateliê, porque você está extremamente exausta e está, pedindo socorro. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu não aconselho ninguém a pedir demissão de um emprego de uma hora para outra. Eu sempre falo a respeito de fazer uma reserva de emergência. Se você hoje tem um emprego formal e quer viver do seu ateliê, aproveite o seu emprego formal e mentalize ele como provedor da sua futura reserva de emergência, onde você possa todo mês fazer um pequeno depósito ou um pequeno investimento. Depósito, poupança e investimento são duas coisas diferentes, acreditem se quiser. Então, se você pode todo mês tirar um dinheiro ou para poupar ou para investir no seu negócio através do seu emprego formal,
Esse é o ideal. E você provavelmente vai ter que trabalhar mais horas por dia. Se você trabalha 8 horas no seu emprego formal, você vai ter que dedicar 1 ou 2 horas para o seu ateliê por dia. Ou você vai ter que dedicar um dia da semana, um final de semana, um sábado, 2 domingos, enfim. Crie a sua rotina. É a melhor forma de conciliar os dois. É criar uma rotina, estabelecer uma rotina, de preferência anotada em algum lugar, para que você consiga segui-la à risca. E vão ter dias que vão ser mais difíceis. Eu sei, eu passei por isso. Então, eu posso te dizer isso assim, né? Com toda a experiência. Deixa eu ver aqui. Adoro fazer bolsas, mas minha mãe inventou de mexer com resina epóxi. E quando ela inventa, é eu que tenho que mexer. Aline, posso falar? Xará. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Se você não quer mexer com epóxi nesse momento, saiba dizer agora não. Vamos mexer com epóxi 1 vez por semana? Tal dia da semana? Você disse um não e ofereceu uma solução. Porque mãe é mãe, né, gente? Mãe a gente carrega aqui e a gente sempre acaba cedendo, não tem jeito. Então, diga não para o momento que você realmente não pode e defina um dia, um horário para trabalhar com isso. Assim você vai realizar o sonho da sua mãe, né? Vai trabalhar junto com ela, que eu acho importantíssimo, família em primeiro lugar sempre, e você vai conseguir determinar o tempo que você tem para cada coisa. Deixa eu ver mais o que. Estou tão atribulada, tão cheia de coisa para fazer que estou ficando louca. Eu te entendo, somos duas. Hoje não consigo fazer essa separação, porque toda a renda vem do ateliê, pois meu marido está desempregado. Mais um motivo para você ter todas as anotações a respeito do seu dinheiro, do que entra e do que sai. Porque senão vai chegar no final do mês e você vai achar que o seu ateliê não rendeu. Você vai achar que o seu negócio não rendeu o suficiente, quando na verdade ele rendeu o suficiente para poder pagar todas as contas da casa. Só que como você vai saber disso? Tendo controle. Se você gastar dinheiro com uma bala e não anotar, você já perdeu o controle. Se você receber R$ 10 de uma máscara que você vendeu e você não contabilizar, você já perdeu o controle. Então, se hoje a sua renda é a principal da casa, Encantos de Pérola Ateliê, mais um motivo para você ter o controle total e absoluto do seu dinheiro, a mudança da mentalidade e um propósito real para o que vai vir a sobrar. Porque vai vir a sobrar. Uma hora vai. Quando a gente trabalha com propósito, as coisas realmente acontecem, tá? Como administrar o trabalho formal com ateliê, eu já respondi. Sandriânia Dantas. Não é necessário para dizer sim para você. Não entendi. Sim, não é necessário para dizer sim para você. Isso aí. Oficina do Artesanato, boa noite. A minha filha disse que quando não quiser cortar meus tecidos, vai me dizer não. Ai, não, olha só, filha da Luísa, isso não. Não, mas vale para ela também, Luísa. Infelizmente, o que eu falo para uma vale para todos. Não tem jeito. Ela já está obedecendo. Angélica Nogueira, amei vocês. Jupira, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, anotaram essas 3 dicas? Mude o seu relacionamento com o dinheiro. Mude. Tenha um propósito para o seu dinheiro. Saiba administrar ele. E administrar, que eu estou falando aqui, é somente ter o controle. Tá? Ainda não estamos falando em investimentos, ainda não estamos falando em gastos, não estamos falando em distribuição da renda do seu ateliê, porque nós precisamos ter isso também. Eu preciso saber quanto de material que eu gasto, quanto de luz eu pago, quanto de agulha eu vou comprar para minha máquina, quanto de óleo que eu tenho que comprar para minha máquina de tanto em tanto tempo. Então são várias coisas. Eu não estou chegando nesse ponto ainda. Eu ainda estou falando sobre organizar. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Pode anotar isso aí também. Aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Eu preciso medir. Gostando ou não de números, eu preciso medir o que eu faço. Eu preciso mensurar o que eu ganho. Eu preciso saber o que eu gasto. Aline Arcuri e Elsa, né? Érica, muito engraçado você falar isso. Eu sou fã da Natália Arcuri, todo mundo sabe disso, né?
Natália Arcuri, para quem não sabe, é uma referência de economia no país, é uma mulher incrível, que inclusive foi uma das que abriu meus olhos a respeito de economia. E outro dia desse, eu conversando sobre dinheiro em casa com meus filhos, né? Porque eu converso muito sobre isso abertamente com eles. Eles sabem quanto eu ganho, eles sabem quanto eu gasto, né? Os mais velhos, eles sabem, nós temos uma relação muito clara a respeito disso. E meu filho virou e falou assim: mãe, você bem que podia fazer igual a Natália, né? Falar sobre economia e tal, não sei o que. Eu falei: filho, mas eu não sou economista. Aí ele foi e me deu um start. Mas a Natália, quando começou, também não era. Ó, tá vendo só? Como às vezes a gente se julga tão pequeno e outras pessoas que olham a gente têm noção de coisas que a gente nem imagina. Não é mesmo? Então, da mesma forma que hoje, né, a amiga falou comigo lá, a professora: ah, mas eu não sou importante. Gente, vamos parar com isso. Quanto mais eu repito isso, mais o universo ouve. É incrível. Quanto mais você repete de que você não nasceu para ter dinheiro, ou que dinheiro não faz parte da sua vida, ou que o seu negócio não vai prosperar, são coisas que a gente fala às vezes até na brincadeira. E quando você repete isso, parece que o universo ouve e trabalha a favor. Então, se o universo conspira a meu favor, por que que eu vou ficar maldizendo a minha própria vida? Por isso, a mudança de mentalidade é importantíssima. Não sei se meu livro está ali. Deixa eu ver, não. Eu não enxergo, né? A distância também. Não, acho que ele está lá em cima. O livro Os Segredos da Mente Milionária, se vocês lerem, chega da raiva. Porque você acha que o cara vai falar assim: uau, né? Um monte de dica de como eu ficar milionário. Não. Tudo começa na mente. Tudo começa na mudança de mentalidade que você tem a respeito de dinheiro. Daí vem o seu controle, daí vem a prática de investir o dinheiro, daí vem a necessidade de entender realmente que o dinheiro não controla a gente, mas que ele é uma consequência maravilhosa daquilo que a gente controla, que é a nossa própria mente, que é o nosso próprio trabalho. Então vamos desmistificar essa história de dinheiro e tirar todos os preconceitos. Vamos tirar? Pois é, eu vou falar outra coisa, Madeleine. Você falou isso daí, ó. Eu li, mas não segui. Estava com a mente pobre. Gente, isso que ela falou ali é perfeito. Os Segredos da Mente Milionária é um best-seller. É um best-seller, né? É um dos livros mais lidos a respeito de dinheiro no mundo inteiro. Por que não existem tantas pessoas milionárias? Se é um dos livros mais lidos a respeito de dinheiro. Porque mudar a mentalidade é um exercício diário. É prática. Tudo que eu falo com vocês a respeito de tudo, eu sempre ponho: pratique. Pratique. Todo mundo que praticou as minhas dicas de Instagram, todo mundo veio no privado e me falou que teve resultado. Todo mundo. Foram várias pessoas. Todo mundo que praticou a forma quando eu falei da data de lançamento, da sua data de lançamento, veio falar comigo que mudou na sua própria vida. Então, se eu não pratico, não adianta de nada. Nós precisamos praticar. Senão você pode ler 1 milhão de livros. Olha ali quantos livros eu tenho, ó. Ó, aqueles dali são alguns. Viram lá em cima? São alguns dos que eu tenho. Foram os que eu coloquei aqui no ateliê para eu poder lembrar o tempo todo deles. Mas eu tenho muito mais livros. E todos eles eu li e estou relendo. E tem alguns ainda que eu não li, que estão ali, que eu comprei recentemente. Aprendi muito com as dicas da Natália. A Natália é inspiradora, gente. Ela é incrível. Eu li, mas não segui, tá? Já vi. Tenho tentado anotar, mas esqueço as pequenas coisas. A oficina do artesanato perguntando: Aline, você anota tudo? Tudo. Tudo. E, gente, minha letra é um horror, tá? Não vou pegar meu caderninho. Eu tenho esse, agora eu comprei grande, porque eu tô cansada de comprar caderninhos pequenos, né? E agora, ó, olha só aqui na mesa, eu já comprei mais um caderno. Tenho outro aqui. Tá vendo? Gente, eu tenho mais uns 2 ali em cima da minha bancada. Então eu anoto tudo, às vezes eu até me perco aonde que eu anoto tudo, mas eu anoto. Eu anoto, porque se eu não anotar, apesar de eu ter uma memória de elefante, eu tenho memória de elefante, gente. Eu lembro de coisas que aconteceram comigo quando eu tinha 5 anos de idade, tá? Apesar de eu ter memória de elefante, todas as coisas importantes eu anoto. Principalmente estudos, eu anoto.
e dinheiro. Digo dinheiro quem é dono de quem. Frejá, está musical hoje. Coisa linda. Ateliê Maria Lima, boa noite. Ah, Angélica, sua linda. Ó, a Josiane falou que já teve resultado, tá vendo? Gente, só não tem resultado quem não pratica. Anota aí, ligar pra Érica quando tiver tempo, porque eu não vou te incomodar. Érica, amanhã é meu aniversário, né? Amanhã eu faço 40 anos. E amanhã e quarta-feira eu estarei em aula com a Educar. Então vão ser 2 dias, assim, extremamente intensos. Não sei como que eu vou conseguir entrar na live amanhã da hora do almoço. Então eu já digo pra vocês, se eu não conseguir entrar na live na hora do almoço, fiquem tranquilos que eu vou entrar logo depois, porque eu preciso sempre falar com vocês. Eu não vou deixar esse compromisso aqui nunca, mas eu tentarei entrar na hora do almoço, como de prática. E a live da noite, eu preparei uma lembrancinha pra ensinar, que é um chaveiro masculino bem legal, bem diferente de todos os que eu já ensinei, tá? Mas eu não sei como vai ser. Não sei, gente, porque amanhã eu 40, né? 40 na quarentena. Então eu não sei se eu vou conseguir entrar 8 horas da noite no Facebook para fazer a live. Porque as crianças, meu marido, todo mundo tá com planos. Mas se eu não conseguir entrar 8 horas da noite no Facebook para fazer a live, eu vou entrar assim que der e vou ensinar o chaveiro. Em branco não passaremos, tá? Todos os dias eu estou aqui enchendo a paciência de vocês e nunca vou deixar isso passar em branco. Girafa, boa noite. A Angélica falou que também tá crescendo. Amo cadernos, mas perco também. Aí anoto de novo. Madaluel, eu descobri que eu comecei a anotar os meus estudos em um caderno e outro dia desse eu estava procurando, não achei, comecei a anotar em outro. Eu descobri que eu estou com 3 cadernos que eu estou anotando só estudos. Por isso que eu tive que comprar mais um. Você está sendo para mim uma inspiração. Ai, que coisa linda, Luciane. Primeira vez ao vivo, mas estou assistindo todas as suas lições gravadas e estou amando. Obrigada, gratidão. Eu também tenho memória de elefante, mas não tenho costume de anotar. É o mal de quem tem memória de elefante, Marcelo. Eu também não anotava. A gente tem esse mal, porque como a gente sabe que vai lembrar do troço, a gente não anota. Mas se a gente não anota, a gente não mensura. Porque por mais que eu tenha uma memória incrível, eu não vou lembrar os centavos no final do mês. Não vou. Os centavos vão passar despercebidos. Eu posso lembrar que eu gastei com isso, que eu gastei com aquilo, aí você puxa seu extrato bancário, tá. E o que entra de dinheiro? Dinheiro vivo. Como que você está mensurando isso? Que às vezes entrou e você já aproveitou para ir comprar o pão na padaria. É difícil se a gente não anotar. E outra, quando você anota, Natália diz, Ana Ruth, seu aniversário é amanhã também, parabéns, coisa linda, somos irmãs. Que delícia, 40 anos. Pois é, gente, amanhã nos quarentinha. É importante ter caderno? É. Se você souber desenhar igual a Fátima, então, gente, ela desenha... Eu queria só saber desenhar só um pouquinho do que ela desenha. Que mulher espetacular. Lia Nega, boa noite, Ludornelas. Onde guarda sintético aí atrás? Aqui, ó. Ali, minha bagunça. Ali. Ali onde estão meus sintéticos, tá vendo? E tem dias que ele não dá conta de tudo que tem. O mal de querer dar conta de tudo, é verdade. Eu anoto e desenho também. Eu fiz uma capa linda para o meu caderno de anotações. Oi, Darcy! Chegou ao vivo. Boa noite, Roberta. Meus desenhos são de palitinho. Érica, os meus também são de palitinhos e bolinhas. E só. Eu não desenho mais nada, só desenho bolsa. E olha, desenho bolsa não, eu modelo. Porque desenhar bolsa eu também não desenho. Baquita, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, essa questão do dinheiro ficou claro para vocês? Eu ia falar alguma coisa aqui que alguém me perguntou e me despertou algo aqui a respeito de dinheiro. Agora, o que foi, gente? Cadê? Que eu não vou achar agora. Esse que é o mal de ter essa cabeça que a gente fica. A Josiane falou que também tem lembranças de antes dos 3 anos, né? Bem, deixa eu pensar aqui. Eu falei sobre anotar o que você gasta, mudar a sua mentalidade com o dinheiro, ter o propósito do seu dinheiro. E tinha mais alguma coisa importante que eu ia falar a respeito de dinheiro com vocês. Agora eu não vou lembrar o raio do que era. Esse que é o mal da mente que não para, né? Porque aí a gente fica pensando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É muito difícil, Roberta. É muito difícil. Vocês que são Ateliê da Chica.
Deu para aprender a lição de anotar tudo, não é mesmo? Então, essa questão de dinheiro nós vamos ainda debater alguns dias, porque eu acho extremamente importante saber lidar com dinheiro. Muita gente fala que não ganha dinheiro com artesanato simplesmente porque não sabe administrar. Lembrei o que eu ia falar. Quando você anota tudo que você gasta, quando você anota tudo que você ganha, você descobre que você gasta muito mais do que você deveria. E o segredo de todo milionário, de toda pessoa que enriquece, de toda pessoa que tem muito dinheiro, é viver abaixo daquilo que ela ganha. E não é vergonha nenhuma. Vocês já repararam que Bill Gates, entre outros grandes milionários, estão sempre com roupas básicas? Eles sempre estão com roupas básicas. Por quê? Porque além de economizar em roupas, eles economizam em tempo, porque não precisa escolher 1 milhão de roupas diferentes. Então, assim, viver abaixo daquilo que você ganha é primordial para que você possa poupar ou investir. Essa é uma regra real para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ter dinheiro. O suficiente para, em alguns momentos, fazer aquilo que deseja. Como fazer uma viagem com a família, como comprar uma máquina nova, com uma série de coisas. A gente gasta com o que não vai usar. Se ganha 1 milhão e gasta 2, gente, já era. Eu conheço pessoas, né, e muitas, não são poucas não, que ganham um excelente salário. Pessoas solteiras, né, que não têm um filho para gastar, uma escola e tudo mais. E que vive sem dinheiro. Por que vive sem dinheiro? Porque ganha 3 mil e gasta 3.500. Não vou nem colocar o dobro. Ganha 3 e gasta 3.500. Sabe quando que essa pessoa vai poder usufruir realmente do dinheiro dela? Nunca. Porque você não usufrui do seu dinheiro com a cabeça pensando que você está no cheque especial. Você não usufrui do seu dinheiro sabendo que você está devendo alguém. Você usufrui quando você tem liberdade o suficiente para gastar aquele dinheiro que você reservou para você, para um gasto, aí é gasto no investimento, para um gasto que vai te fazer bem pessoalmente, e aí você não deve nada a ninguém. Mas para isso eu preciso, no dia a dia, gastar menos do que eu ganho. Não adianta, se hoje entrou R$ 5 no meu ateliê e eu vou pegar esses R$ 5 e vou gastar todo de pão. Você vai comer esse pão todo de uma vez só, gente? Come menos. Come um pãozinho só. Ou compra pão de forma, que é mais barato. Foi assim que meus filhos aprenderam a gostar de pão de forma. Porque não dava para ficar indo na padaria todo dia, não. Entende? Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar primeiro essa forma. Aí quando eu mudo a minha forma de gastar, você pode falar, mas aí eu vou viver como pobre. Não! Você põe as coisas na sua cabeça de que você está construindo a sua riqueza. Por isso que você hoje está comendo macarrão com salsicha. Por isso que ao invés de comprar o pão todo dia na padaria, você comprou um pão de forma mais em conta. Não há mal nenhum nisso. Ao invés de você fazer sua unha toda semana na manicure, faz de 10 em 10 dias. Procura fazer em casa. São pequenos hábitos que nós podemos mudar aos poucos. E que vão fazer com que o seu dinheiro renda. Mas você sabe como que você vai enxergar que você gasta com isso? Quando você anota. Se você não anotar, você não vai enxergar e você vai achar que o pãozinho de todo dia é mole e sai assim na água. Que você nem gasta com isso. Adoro ser básica, tá vendo? Necessário, somente necessário. Extraordinário demais. Essa menina hoje está inspirada, gente. Se eu acompanho Felipe Fernandes e Pablo Marçal, porque você fala mais ou menos igual a eles. Não sei quem são, mas eu vou procurar agora saber. Agora eu fiquei curiosa. Eu poupei e consegui comprar minha reta industrial. A Josiane fez o quê? Um investimento no negócio dela. E só ela sabe a loucura que foi conseguir fazer esse investimento. E eu também sei porque ela me falou. Essa quarentena fiz uma limpa em casa, roupas, brinquedos e cacarecos. Nossa, isso é outra coisa também. Quando a gente se desprende de coisas que não te servem mais e que vão servir para o outro, você também atrai prosperidade para tua casa. Mas aí eu já estou saindo do assunto de economia e estou falando sobre algo mais intuitivo, né? Mas quando você se desprende do que você não usa mais e doa para outra pessoa, pode acreditar que o cara lá de cima te dá em dobro.
você faz de coração. Não espera, não. Não espera, que chega. Tá bom? Falei pra caramba, né? Então, vamos encerrar a live de hoje. Amanhã a gente tem mais. Amanhã eu falo um pouquinho mais sobre essa questão do investimento e dos gastos e da composição, de como você compõe o valor, a administração financeira do seu ateliê. Que eu acho que esse também é um assunto importante e talvez a gente fale sobre isso antes de falar sobre gastos e investimentos. Porque lidar com dinheiro é um aprendizado contínuo. Você não precisa ser economista para lidar com dinheiro, mas você precisa saber que ele é a consequência daquilo que você ama fazer, que ele tem que chegar. Se não chegar uma hora, seu sonho não se sustenta, e o dinheiro sustenta o seu sonho. Ele faz com que o seu sonho cresça e vire uma empresa, e vire um fato, que vire real, tá bom? Amanhã nós temos aula na Educar, e amanhã a gente tem live aqui também. E um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e desculpa mais uma vez hoje não ter conseguido cumprir o meu compromisso de estar aqui na hora do almoço, que é algo que eu tenho feito com muito carinho todos os dias sempre. Mas amanhã farei de tudo possível para estar aqui na hora do almoço juntinho com vocês, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus e até amanhã, meus amores.